Olá, bom dia, um domingo do Senhor, você seja bem-vindo aí na sua casa, nós vamos adorar o Senhor logo mais. Queria que você já começasse a preparar o ambiente na sua casa, chamasse todas as pessoas, se você puder, já fique em pé, comece a preparar o ambiente, comece já desde agora, ao momento de louvar ao Senhor, o momento de adorar ao Senhor. Esse é o domingo da família, o domingo que nós adoramos ao Senhor. Queria que você, na sua casa, pegasse a sua Bíblia, Salmo 150, verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Existe uma condicional, todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é a minha condição financeira, não é quem eu sou, não é como eu estou agora, é todo ser. Se você está respirando, faz assim na sua casa, enche o ar dos seus pulmões, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor neste domingo, vamos adorar ao Senhor pelas nossas vidas, por aquilo que temos, por sermos gratos ao Senhor, por aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, por aquilo que Ele ainda vai fazer, por aquilo que Ele vai fazer neste dia. Será maravilhoso adorar ao Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos aonde você está. Comece a preparar o seu coração para o louvor. Comece a preparar o seu coração para a palavra, para tudo que nós vamos fazer neste domingo de adoração ao Senhor, neste culto. Senhor, Tu és adorado em nossos corações, Tu és adorado neste lugar, Tu és adorado onde nós estamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, encha cada lar, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa encher, Deus, cada vida que está Te buscando nessa manhã. Deus, nós Te entregamos as primeiras palavras a Ti neste dia. Que seja um domingo de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor. Oh Deus, nós Te adoramos, Senhor, porque respiramos, Senhor. Deus, porque temos algo a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aí onde você está aplaudir ao Senhor, dar um glória a Deus ao Senhor, aplauda a Ele porque Ele é digno. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar com tudo que temos, com tudo que somos, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus. Queria te convidar a você se colocar de pé, a você aumentar o volume aí da sua TV e a você declarar que Deus, Ele é do Senhor sobre tudo, sobre todos, amém? Aleluia. Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois Tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos, Tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Oh, oh, oh.
correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Oh, 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 em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Oh, mande o seu louvor pro céu, louvor que vai, tua chuva cai, louvor que vai, tua chuva cai. Declare, louvor que vai e enche o céu, tua chuva cai, louvor que vai, tua chuva cai. Eu vou gritar e celebrar, Rei da glória pode entrar, vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor, exalte a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não estamos sozinhos, amém, queridos? Nós não estamos sozinhos, o nosso Deus é Emmanuel, Ele é Deus presente. Se você pode, feche os teus olhos e declara: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Paizinho querido, nós te adoramos, nós te sentimos, Deus, porque o Senhor habita em nós. Muito obrigado, muito obrigado. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada, que me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Oh, não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada, que me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve.
o teu fardo é leve, o teu fardo é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo, obrigado Jesus, é leve. Descanso encontra em ti, pois o teu fardo é leve, Obrigado, Jesus, porque o teu fardo é leve. Nós trocamos, Deus, nessa manhã, o nosso fardo com o Senhor. Senhor, nós tomamos do Senhor, do teu jugo que é leve. Tomamos, Deus, da tua misericórdia, tomamos da tua graça sobre nós. Santo, santo, santo é o Senhor. Revela, Senhor, quem nós somos. Revela quem nós somos em ti. Santo, santo, santo Deus. Aleluia, aleluia. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor, meu Deus. Não há nada que nós possamos esconder do teu olhar. Não há nada que nós possamos esconder da tua presença, Senhor. Te entregamos tudo nessa manhã. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando vês meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando vês meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Aleluia. Queridos, é inegável que nós servimos um Deus de milagres, um Deus de graça e misericórdia. Nós servimos um Deus maravilhoso. E esse Deus está aqui, neste lugar, Ele está aí onde você está. Eu queria que você, se você pudesse, se você se rendesse de joelhos, pudesse ficar de joelhos diante desse Deus maravilhoso. Esse é o momento em que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós colocamos tudo que somos e tudo que nós temos diante do Senhor. Queria que você orasse, tivesse um minuto de oração. Coloca a sua casa diante dEle. Aleluia. Poderoso Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de todos que estão ouvindo este culto, estão participando deste culto. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de perdão. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida, Senhor, Deus, quem sabe está aflita, Deus, na sua casa, Deus, tem chorado, tem derramado lágrimas de desespero. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a presença do Senhor, que a presença do Teu Espírito possa invadir este lar, que o Teu Espírito Santo possa trazer paz. Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor possa entrar nessa casa, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, para que a presença do Senhor traga cura, traga liberdade a este lar, Senhor, em nome de Jesus, aonde o Senhor está, aonde o Teu Espírito está, há liberdade. Eu declaro a liberdade sobre a vida deste irmão que está orando agora. Pai, em nome de Jesus, quem sabe está num leito do hospital, Senhor, Deus, eu quero declarar Jeová Rafa, o Deus que cura sobre esta vida, em nome de Jesus. Todo espírito de doença, de enfermidade seja mandado embora, em nome de Jesus. Nós oramos por este irmão, Senhor, que quem sabe está passando por dificuldades financeiras. Oh Deus, o Senhor é Jeová Jiré, o Senhor é o Deus da provisão. Que o Senhor possa trazer provisão a esta casa, que o Senhor não deixe faltar neste lar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu coloco essa vida diante do Senhor. Eu declaro a provisão do Senhor. Deus, em nome de Jesus, a frutificação do Senhor nessa casa. Em nome de Jesus. Quem sabe tem uma pessoa orando agora, Senhor, e pedindo, Deus, liberdade para a depressão, para a síndrome do pânico. Em nome de Jesus, traz cura, traz liberdade. Senhor, eu quero orar, Senhor, também, Deus, pela nossa cidade de Curitiba, Senhor. Deus, que o Senhor possa guardar essa cidade, Senhor. Deus, te pedimos, Senhor, manda chuva, Senhor, sobre o Paraná, sobre o Rio Grande do Sul, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, Deus, os nossos reservatórios estão secos. E o Senhor tem poder para mudar essa situação. Nós te pedimos, manda chuva, Senhor, sobre o Paraná. Manda chuva sobre Curitiba, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quem sabe nós estamos passando por isso, Deus, e temos aprendido, Deus, a valorizar, Deus, a água, Senhor, Deus, a água, Senhor, que muitas vezes, Deus, nós temos, Deus, em abundância, Senhor. Nós te pedimos perdão, Deus, pelo mau uso, Senhor, e nós te pedimos, derrama chuva sobre a nossa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Chuva de água, Senhor, e chuva do Espírito, Senhor. Traz um avivamento, Senhor, sobre a cidade de Curitiba. Traz um avivamento na sala nossa terra. Traz um avivamento nas igrejas. Que a Tua palavra, Senhor, Deus, possa chover sobre a cidade de Curitiba, Senhor. Traz o avivamento, Senhor, sobre nós, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, possa fazer isso e conduzir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está aí com você, querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora nós vamos ao nosso momento de adoração a Deus através do nosso dízimo e da nossa oferta. Sabia que você pode entregar aí do outro lado o teu dízimo e a tua oferta ao Senhor, assim como se estivesse aqui no altar, na igreja? É isso mesmo.
Nós temos meios, nós temos ferramentas, temos tecnologia para poder entregar a Deus aquilo que é de Deus. Amém? O dízimo é do Senhor. A oferta me abençoa, multiplica. E eu quero convidar você a participar desse momento, te passando 3 maneiras bem simples, fáceis e rápidas de você fazer isso agora. A primeira é clicando logo abaixo aqui nos comentários, onde tem um link com os dados bancários. Esse link vai levar você automaticamente para uma tela em que ali você vai poder realizar a tua consagração, o teu voto, a tua aliança com Deus. Amém? Bem simples. Clicou, vai para a tela de transferência. Outra maneira também muito prática que eu quero deixar para você é através do QR Code. QR Code é essa ferramenta que nós temos aqui na tela, um código, não é, muito parecido com o código de barras, em que você vai pegar o teu celular, vai abrir a câmera fotográfica e vai mirar a imagem, o foco da tua lente em cima desse código. Quando você fizer isso, automaticamente o celular, o sistema vai ler e vai lançar para uma tela também de transferência, linkando com o aplicativo do teu banco de preferência. Certo? Bem facinho. E se mesmo assim, talvez você prefira fazer um TED, um DOC, uma transferência bancária, anota lá. O favorecido é Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Essa é a nossa igreja, amém? O CNPJ você vai precisar também, anota lá. É 04 077 093 barra 0001-03. O banco é Bradesco, o código do Bradesco é 237, Banco Bradesco 237, a agência é 32867. E a conta corrente é 58.002-3. Prepara agora, amém? Com o coração em Deus, com a fidelidade ao Senhor, consagra a Ele aquilo que é do Pai, e eu creio, tenho certeza, conforme a palavra nos garante, que o Senhor vai te abençoar e vai te honrar em cima da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Você pode usar essas contas, você pode usar esses 3 caminhos para realizar a transferência de dízimos, ofertas e do seu parceiro de Deus também. Que Deus te abençoe, um abraço. Glória a Deus. Esse dia especial, mais um dia para ouvirmos a palavra de Deus. Graças a Deus pela sua vida, que a presença do Senhor te alcance agora, em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra, e a palavra de Deus, por si só, ela já merece a nossa atenção, ela merece a nossa devoção, e eu tenho certeza que aqueles que estiverem com seus corações e ouvidos atentos, receberão algo novo do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 25 e 26. Diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Glória a Deus. Pai, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, declaramos a tua presença, pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor envie agora, em nome de Jesus, o teu Espírito, que o Senhor nos conduza agora. Eu clamo a ti, Senhor, que o Senhor toque os nossos corações, desperte os nossos corações com a tua palavra e habite profundamente em nós, cresça em nós,
Em nome do Senhor Jesus, ativa nesse dia, ativa nesse momento a tua presença, a tua palavra, a voz profética no interior de cada pessoa que nos ouve. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Graças a Deus. Atos 11, 25 e 26. Eu quero destacar primeiramente aqui 3 palavrinhas muito importantes. A primeira é, nesse versículo aqui, a primeira é igreja, a segunda, discípulos e a terceira, cristãos. Igreja, discípulos, cristãos. Há uma sequência aqui. Igreja é formada, ela precisa ser formada por cristãos. Cristãos precisam ser discípulos. E hoje eu quero falar, tema é a realidade da vida cristã. A realidade da vida cristã. Por que esse tema? Porque muitas vezes o que acontece? A vida cristã na prática, ela se torna muito distante daquilo que muitas vezes nós aprendemos como a vida cristã. Nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã a tal ponto dela ser real, dela se tornar viva, prática, dela não se tornar algo apenas na teoria, né? Apenas no estereótipo, né? Eu sou um cristão, às vezes só de aparência, mas ela se tornar real. Então, por isso eu estou trazendo esse tema, a realidade da vida cristã. Muitas vezes nós vemos uma dificuldade muito grande de vivermos uma vida de fato em Cristo, uma vida que reflete a vida de Cristo. E quando eu digo isso, na prática, eu estou falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, nós vemos que carregamos, às vezes, um discurso, carregamos uma teoria, até falamos disso a outras pessoas, mas no dia a dia, no cotidiano, na prática, muitas vezes isso está separado. Há uma dificuldade, muitas vezes, para colocar isso em prática. E é importante nós entendermos que a vida de Jesus, ela não aconteceu apenas para ficar registrado na história, ela não aconteceu apenas para nós olharmos para essa história, sabermos dela, replicarmos ela. Não, ela não aconteceu apenas para isso, não. Ela aconteceu, a vida, a história de Cristo aconteceu para que ela fosse reproduzida nos dias de hoje. Ela precisa ser reproduzida nos dias de hoje. E é possível reproduzir essa vida de Jesus nos dias de hoje. Isso precisa ficar muito claro. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, para aquilo que Cristo realizou, nós, além de sabermos daquilo, precisamos entender. Aquela história precisa se manifestar na minha vida, nos dias de hoje, no meu cotidiano, em todos os momentos. E isso está muito distante de assumirmos uma religião. Muitas vezes assumimos uma religião, assumimos que pertencemos a uma denominação, ou pertencemos a uma igreja, ou aceitamos uma linha doutrinária, e isso muitas vezes gera uma identidade religiosa, e muitas vezes isso não significa que aquela pessoa tem uma vida transformada, não significa que muitas vezes aquela pessoa vive a vida de Cristo. Então nós precisamos compreender que a vida cristã, ela precisa refletir aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo falou. Muitas vezes nós temos pessoas até que têm um alto grau de conhecimento,
pessoas que talvez tenham até formação, sejam formadas, sejam teólogos, mas isso não significa dizer que a vida de Jesus, a realidade cristã, a realidade de Jesus está atuando naquela pessoa. Então nós temos aí um grande desafio, E nós precisamos realmente entender que a nossa existência, ela cumpre o seu propósito a partir do momento que eu manifesto Cristo na minha vida, na minha existência, no meu cotidiano, dia após dia. Eu quero trazer então 3 pontos importantes para a realidade da vida cristã. 3 pontos que precisam acontecer na minha vida para que essa realidade seja ativada. A primeira é a palavra se tornar carne. A palavra se vestir de carne. Em João 1,14, nós vemos dizendo que aquele que é a palavra se tornou carne. Aquele que é a palavra se tornou homem. Aquele que é a palavra se vestiu de carne. Queridos, eu acho muito importante quando nós vemos esse versículo, o meu coração se enche de alegria em saber que aquilo que estava no campo da palavra, no campo da promessa, se manifestou, se vestiu de carne. E quando nós lemos isso, nós precisamos entender que sim, isso está expressando, realizando uma vontade de Deus, está realizando uma promessa de Deus, colocada lá pelo profeta Isaías. Mas também nós precisamos entender aqui que essa mesma dinâmica continua e deve continuar existindo, que é o quê? A palavra precisa se encarnar, a palavra precisa se materializar, a palavra precisa se vestir de carne. E como que isso acontece? Isso acontece na minha e na sua vida. Isso precisa acontecer na minha e na sua vida, no nosso cotidiano. A palavra precisa realmente encontrar em nós um lugar para residir, para habitar e para se manifestar. Por isso que nós podemos ser as cartas vivas de Cristo. Por isso que nós podemos andar e transpirar e deixar sim a palavra falar através das nossas vidas. Então veja, o primeiro ponto é a palavra se tornar carne. O primeiro ponto é a encarnação da palavra. Essa é a realidade da vida cristã. Enquanto nós encararmos a palavra muitas vezes como algo que está inserido na liturgia do culto. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja e vai ter o momento da palavra. E muitas vezes nós fazemos disso, o momento da palavra, algo restrito ao quê? Algo restrito à igreja e algo restrito a uma reunião. E muitas vezes o que acontece? Nós convivemos com a palavra de que forma? Apenas no contexto de igreja ou apenas no contexto de uma reunião, de um culto. E muitas vezes a gente vem à igreja, ouve a palavra, sai da igreja e a palavra fica onde? Na igreja. E nós enxergamos a palavra então como esse agente que nós nos encontramos esporadicamente em alguns momentos. E o que essa realidade da palavra encarnada diz? Que a palavra ela não pode estar restrita apenas em algum momento na sua vida. Que a palavra não pode estar restrita apenas à liturgia do culto, ali não. A palavra precisa se manifestar a cada dia no seu coração, na sua vida, no seu cotidiano. Ela precisa estar inscrita no teu coração e ela precisa ser manifestada. Jesus disse em João 6, Evangelho de João 6, as palavras
a palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra é espírito e é vida. A palavra não é algo simplesmente que fica no teu raciocínio, na tua razão, no teu entendimento, mas a palavra é vida, ela tem movimento, ela se move, ela se manifesta, ela interage. Então veja, para nós termos uma realidade de vida cristã, a palavra precisa se tornar carne. Eu não saio de um lugar e deixo a palavra não. Lá, a palavra permanece e deve habitar em mim. Nós vemos em Colossenses 1:27, o apóstolo Paulo dizendo que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês. Quem é Cristo? Cristo é a palavra é Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Cristo em vocês, a esperança da glória. Então essa manifestação precisa acontecer. Olha só Gálatas 3:26. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqueles que foram batizados em Cristo, eles se revestem de Cristo. Ou seja, há uma identidade de Cristo na minha vida. Precisa haver uma identidade de Cristo na minha vida. Porque aqueles discípulos, lá em Atos, no versículo de Atos que nós lemos, eles foram reconhecidos e chamados como cristãos, porque eles foram reconhecidos como seguidores de Cristo. E muito mais que seguidores, eles foram identificados como se fossem realmente o Cristo. As pessoas olhavam na vida dos discípulos e viam Jesus agindo, atuando, o seu espírito, a sua natureza, o seu caráter agindo, atuando. Então veja que forte essa verdade. Se nós fomos batizados em Cristo, significa o quê? Fomos revestidos dele. Então começamos a andar como ele andou. Como eu disse, a palavra não é algo que nos relacionamos apenas nos finais de semanas, dentro dos templos. Ela precisa participar do nosso dia a dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que essa palavra pode se tornar carne em mim? Como é que ela pode se vestir de carne e na prática acontecer? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é realmente pela prática. O que é a prática? É algo que você começa a fazer e você começa a repetir de tal forma que aquele conteúdo que você sabe se manifeste, tenha uma ação prática, onde você consiga ver resultados. Então, como é que a palavra pode se encarnar, se manifestar em mim? Através da prática. Lá em Tiago 1:22, nós vemos o seguinte: fala que nós não devemos ser ouvintes apenas da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra. Então veja bem, o que acontece muitas vezes? Nós ouvimos muito da palavra, sabemos muito a respeito da palavra, e muitas vezes carregamos apenas o saber, não colocamos, não inserimos a palavra no nosso dia a dia. Então nós aprendemos muito e praticamos pouco. Já viu? Muitas pessoas que conhecem muito sobre variados assuntos, tem uma gama de conhecimento, mas eu quero dizer, querido, que
na vida, muitas vezes nós devemos definir. Nós muitas vezes devemos aprender pouco. E o pouco que aprendemos, devemos praticar muito. Muitas vezes nós sabemos tudo sobre o perdão, mas nós praticamos pouco sobre o perdão. Muitas vezes nós sabemos muito sobre o Espírito Santo, mas temos pouco do Espírito Santo. Então há essa diferença entre aquilo que sabemos e aquilo que fazemos. E o desafio para nós é: saiba poucas coisas, mas as pratique constantemente. E aí você vai começar a ver uma mudança na sua vida, uma mudança de entendimento, uma mudança de comportamento. Muitos sabem sobre a cruz, poucos subiram nela. Poucos tiveram o impacto da sua força, do seu vigor, da sua presença na sua vida. Então, a partir de hoje, o que nós podemos fazer? Definirmos, não, eu quero saber sobre o perdão, mas eu vou praticar o perdão na prática. Eu vou exercer o perdão. Eu vou agir através do perdão. Segunda forma que eu posso manifestar a palavra de Deus na minha vida é fazendo as correlações. Como que funciona isso? É todas as vezes, em todas as situações da minha vida, em todas as situações da nossa vida, é nós perguntarmos o que a palavra diz para eu fazer nessa situação. O que a palavra de Deus faria nessa situação. Como o Senhor Jesus agiria nessa situação. Quando nós olhamos para vários exemplos de Jesus, suas parábolas, suas conversas com os discípulos, sua forma de receber um pecador, sua forma de tratar com uma situação familiar, disputa familiar, sua forma de falar com uma mulher samaritana, lá em João 4, sua forma de tratar amigos, de tratar irmãos, tudo isso nós podemos fazer uma correlação. Opa, Jesus falou dessa forma com essa pessoa, Jesus agiu dessa forma, e trazer tudo isso, todos esses exemplos que Jesus fez, trazer isso para o nosso cotidiano. Então, quando eu começo a fazer essa correlação, e começo a entender, puxa, eu estou vivendo uma situação difícil, estou vivendo uma situação que pede para que eu faça justiça com as próprias mãos, e aí eu preciso voltar então para a vida de Jesus, para aquele que é a palavra, voltar para a vida dele e perguntar como Jesus agiria nessa situação. Eu pode ter certeza que você vai achar um exemplo. E aí você aplica aquilo que Jesus fez à sua vida. Então essa encarnação da palavra, ela precisa acontecer pela prática daquilo que você um dia ouviu, ou seja, você exercer, fazer aquilo que você um dia ouviu, colocar em prática. Segundo ponto, pela correlação de situações. E o terceiro, pelo crer. Você só pode manifestar a palavra através do crer. O crer, muitas vezes, nós confundimos o crer. Nós achamos que o crer, muitas vezes, é uma ação da mente, é uma ação do intelecto. Ah, eu creio. Você crê? Sim, eu creio. E muitas vezes a pessoa está traduzindo essa crença apenas com uma força mental. Acreditar não é apenas uma força mental. Acreditar não é apenas você estar convencido mentalmente de que aquilo é verdade. Isso é o caminho. O crer precisa ser com o coração. Precisa descer ao mais profundo do coração do homem.
somente quando a palavra desce ao coração é que ela vem com vigor para fora. Somente quando aquilo realmente está lá no mais profundo do coração como verdade, aquilo caiu como verdade no seu coração, é que aquela palavra pode realmente se vestir de carne, pode habitar o seu coração, e ali haverá um externar daquilo. As pessoas agem conforme as suas crenças. Nós reagimos, manifestamos pensamentos, comportamentos, conforme aquilo que nós cremos. Se os nossos pensamentos, comportamentos estão em desacordo com a palavra de Deus, significa que a palavra de Deus não habita os nossos corações. Então aí nós precisamos refletir e voltar, as minhas reações precisam ser diferentes, o meu crer precisa diferente, precisa descer ao meu coração, e a palavra precisa se vestir de carne. A segunda forma pela qual eu preciso ter uma realidade de vida cristã é através da transformação. A primeira é a palavra se fazendo carne, a encarnação da palavra. A segunda é pela transformação. Abra sua Bíblia, eu quero ler contigo em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós encontramos, diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Transformação. Aqui nesse texto nós vemos que essa transformação é feita conforme a imagem do Senhor Jesus. Amados, é muito importante nós entendermos que a transformação não é um processo religioso, não é um processo onde nós representamos um personagem, onde nós mostramos uma aparência de transformação. A transformação, ela é consequência da imagem de Cristo. É um reflexo da imagem de Cristo. E para refletirmos a Cristo, nós precisamos conviver com Cristo. Então a transformação é o resultado de uma convivência com Cristo. Quanto mais você convive com Cristo, quanto mais nós convivemos com Cristo, mais nós refletimos. Quanto menos convivemos com Cristo, menos nós vamos refletir. Você tem refletido a Cristo? Se sim, significa que você tem sido transformado na mesma imagem de Cristo Jesus, segundo a sua imagem. O processo de convivência com o Senhor Jesus, ele precisa acontecer no nosso cotidiano. Então aí todos os laços de religiosidade, eles precisam realmente cair, todas as capas de religiosidade, eles precisam cair. A dinâmica da comunicação com o Espírito Santo precisa acontecer. A dinâmica de falarmos, de irmos ao Senhor, de colocarmos a nossa vida diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele encara a oração como uma constante comunicação com Deus, e não apenas um momento onde você para orar. Por isso que ele diz: orai sem cessar, orai em todo tempo, com toda súplica. O que significa isso? A oração não é um momento, a oração é a vida. A oração é a comunicação, e nesse processo de comunicação, o que acontece? Há uma transformação, há uma mudança.
Essa transformação, ela faz o que nas nossas vidas? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que amaldiçoava, passa a bendizer. Aquele que falava palavras torpes, começa a falar palavras de edificação. Aquele que adulterava, se reconcilia, se arrepende. Aquele que estava sujo, busca estar purificado. Mas tudo isso, todas essas mudanças, elas só são possíveis no momento em que eu começo a conviver com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus. O meu coração, ele não é mais o mesmo. E não existe um esforço, muitas vezes, humano, para que as coisas mudem, não. O resultado de eu estar com Cristo, de eu falar com Ele, de eu sentar à sua mesa, de eu ouvir a sua voz, naturalmente isso vai descendo ao meu coração, e eu não consigo mais praticar as coisas que antes eu praticava. Transformação. Infelizmente, o que nós vemos muito hoje, nos dias de hoje, são cristãos que têm uma vida dentro da igreja e fora da igreja não refletem. E por que não refletem? Porque muitas vezes não foram transformados. Talvez tenham nascido de novo, talvez tenham realmente se convertido, ouvido sobre o propósito, o plano da salvação, tenho até confessado Jesus como seu Senhor, Salvador, mas muitas vezes a palavra não se tornou carne neles, e esse processo de transformação não aconteceu. O meu coração, ele precisa se converter, e essa conversão, ela precisa se traduzir no quê? Ela precisa se traduzir no manifestar a vida do Senhor Jesus em todo o tempo. Eu não vou virar um religioso, não, mas eu vou me transformar em Cristo. Cristo vai olhar através dos meus olhos. Cristo vai usar a minha boca para falar. Cristo vai usar o meu coração em todo o tempo. A vida real cristã, o terceiro ponto, é o propósito. Lá em Atos, nós lemos: assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que interessante. Você ser chamado de cristão, isso está falando sobre a sua identidade, querido. Sobre a nossa identidade. Eu tenho a identidade de Cristo na minha vida. Ele se manifestou na minha vida. Então, eu começo a ver várias situações com olhos de misericórdia. Eu começo a enxergar todas as situações da minha vida, muitas vezes do patamar da cruz. Por que do patamar da cruz? Se você é um com o Senhor Jesus, você está naquela cruz. Com Cristo na cruz morri. O apóstolo Paulo diz em Gálatas. Se você está com Ele naquela cruz, tudo que você vê precisa ser daquele patamar. E ali nós vemos Jesus fazendo algumas declarações naquela cruz, sobre aqueles que o ofendiam, sobre aqueles que estavam ali injustiçando Jesus, sobre aqueles que tinham traído o Senhor Jesus. O que Jesus declara naquela cruz? Ele intercede, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ser cristão é uma identidade. Essa identidade. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É quando eu assumo essa identidade, a identidade ali da cruz, e começo a reproduzir essa identidade. Agora, veja, quando nós falamos de discípulo,
nós estamos falando de propósito. Ser cristão é uma identidade. Ser discípulo é cumprir um propósito. Cumprir um propósito. A vida cristã real, ela exige que nós cumpramos um propósito. Qual é esse propósito? O propósito é que sejamos filhos. O propósito é que sejamos discípulos. E é interessante que quando Jesus deu aquela ordenança, ide por todo mundo, fazei discípulos a todas as nações. Por que Jesus deu essa ordenança? Vamos dizer assim, lá no final do seu ministério. Por que ele não deu essa ordenança no começo do ministério? Ele deu essa ordenança no final do seu ministério, por quê? Porque ele tinha formado discípulos. Ele tinha feito discípulos. E é interessante, né, queridos, que nós só podemos formar, nós só podemos reproduzir aquilo que nós somos. Então o propósito primeiro é você ser discípulo, para depois você fazer discípulo. Por que muitas vezes nós não fazemos discípulos? Porque talvez nós não tenhamos nos tornado um discípulo, um seguidor, aquele que segue, aquele que identifica os caminhos, as decisões, aquele que imita a conduta. Por que eu estou fazendo isso se Jesus jamais faria? Por que eu estou reproduzindo isso se não foi assim que Jesus fez? E aí eu começo então a ser um seguidor e demonstrar a identidade de que Cristo habita em mim. Então veja, a realidade da vida cristã, ela passa por esses 3 pontos. A encarnação da palavra, ela passa pela transformação do nosso coração e ela passa pelo propósito. Pelo propósito. Na vida, nós podemos construir uma boa família, nós podemos ter uma vida profissional boa, nós podemos estudar, projetar, realizar coisas grandes. A vida, ela precisa realmente de habilidade para ser vivida. Mas entre todas essas coisas que nós podemos fazer na vida, há um propósito muito maior. Muito maior. A nossa existência, acima de todas as coisas, precisa glorificar o nome de Deus. Precisa exalar o bom perfume de Cristo. Precisa trazer o impacto do reino dos céus na terra. Precisa manifestar a voz de Deus na terra. A palavra, quando ela se torna carne, quando ela habita em nós, ela é algo natural. Ela acaba saindo da nossa boca. A poderosa espada que saiu da boca de Jesus lá em Apocalipse. João teve uma visão e viu a espada, saía uma espada de sua boca. Essa espada é a palavra, cortante, viva, eficaz. E ela deve sair da onde? Ela deve sair da nossa boca, ela deve sair da sua boca. Então o propósito de vida, ele é muito mais do que simplesmente ter uma família, ter um bom trabalho, dar certo em muitas coisas, realizar muitas coisas. Ele é muito mais que isso. O propósito de vida é que a gente possa manifestar a glória de Deus, manifestar a sua natureza, manifestar a sua vida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar contigo nesse momento. Talvez a sua mente precisa ser
ter novos insights. Talvez o seu entendimento precisa ser batizado na revelação da vontade de Deus. Talvez você esteja caminhando na prática separado da palavra. E hoje, a proposta, o convite é, além de você caminhar com a palavra, deixe a palavra se manifestar em você. Deixe a palavra interagir, se tornar carne na sua vida. Faça cair, em nome de Jesus, tudo aquilo que preserva talvez a sua aparência, né? Aparência de religioso, aparência de cristão, aparência de santo, mas na verdade o coração muitas vezes está longe. Então hoje vamos orar para que esses laços, essas capas caiam e que essa palavra se torne vida em você, vida em nós, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, nós te bendizemos. Obrigado porque naquela cruz o Senhor nos representou. Obrigado porque de uma forma impressionante a palavra se fez carne. Aquilo que lá atrás era uma promessa, em Jesus se vestiu de carne. Nós te adoramos e nós queremos esse mesmo princípio em nós. Nós vemos que a tua palavra é viva e ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. Pedimos a ti que essa palavra agora seja colocada em nós, que ela venha descer mais profundo do nosso coração, que ela venha dividir alma de espírito, tirando toda a confusão de propósito, confusão de identidade. Pessoas que muitas vezes estão vivendo sem saber quem são em ti, não possuem uma identidade, não possuem um propósito, estão vivendo dia após dia, mas não sabem para onde estão indo. Pessoas que muitas vezes tentam reproduzir aquilo que elas não são, ou tentam fazer aquilo que elas não têm. Senhor, nós te pedimos perdão por toda a vida de aparência religiosa. Senhor, nós te pedimos perdão por toda a hipocrisia, falsidade. Senhor, e nós te convidamos, Jesus, através do seu Espírito, vem conviver e habitar em nós todos os dias, todas as manhãs. Queremos te ouvir e queremos reproduzir aquilo que o Senhor tem falado nas nossas vidas, nos nossos corações. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor retiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. A tua palavra diz que o Senhor viria sobre todos os teus filhos. Portanto, nos dá um novo coração. Em nome de Jesus Cristo, nos dá um novo coração, nos batiza na verdade, Senhor. Em nome de Jesus, destrói, Senhor, os cativeiros, as iniquidades, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, e que possamos sim ser reconhecidos como cristãos, como aqueles que estavam com Cristo, como aqueles que representam a Cristo, como aqueles que seguem a Cristo, como aqueles que reproduzem aquilo que Cristo faria. E que não sejamos reconhecidos como aqueles que frequentam uma igreja, como aqueles que são de uma determinada religião. Senhor, nós queremos representar a tua vida e pedimos a ti, Espírito Santo, nos batiza hoje. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo que clama, desce aos nossos corações, que haja esse clamor. Sim, Senhor, a oração para nós não é um fardo, não é o peso, Senhor, mas é uma satisfação podermos nos comunicar contigo e através dessa comunicação sermos transformados.
Senhor, dá àqueles que ouvem essa palavra, dá hoje um propósito, dá hoje uma nova realidade. Toca e transforma, Senhor, os corações. Em nome de Jesus, se manifesta poderosamente. Se veste agora, Senhor, nessa pessoa. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, que o Senhor possa ser um conosco, Senhor, um conosco. Em nome de Jesus, traz o auxílio àqueles que estão fracos, traz força àqueles que estão abatidos. Ó Senhor, em nome de Jesus, aqueles que não conseguem perdoar, aqueles que não conseguem receber perdão, que o Teu Espírito venha sobre estes, ó Deus, que haja fé, em nome de Jesus, que essa palavra possa descer ao coração deles, e a Tua palavra possa se manifestar nessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino,
poderoso esse nome é, mais forte que